Olá, eu sou a Kathleen. Esse trabalho é sobre a atuação da terapia ocupacional na atenção básica em contextos de violência. É um trabalho pela disciplina de terapia ocupacional na atenção básica, ministrado pela professora Paula Giovana Furlan. Oi, gente, meu nome é Daniele. Oi, gente, meu nome é Bianca. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, amiga? Saudades de vocês. Gente, então, esses dias eu vi uma notícia que eu fiquei muito chocada. Disse que o índice de criminalidade, assassinato tem aumentado muito na pandemia. Isso não é uma coisa que eu tava esperando, sabe? Nossa, amiga, não vi não. Não estava sabendo dessa notícia. Realmente, bem estranho. Nossa, olha só, a notícia ainda fala que uma pessoa foi morta no Brasil a cada 10 minutos. Isso é muita coisa, né? Chocada, real. Sim. Eu acho que a violência Realmente. ela já passou, né, de um problema de saúde pública, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Com certeza. Com certeza. Se for ver o grande número de mortes, adoecimento, as sequelas com a população, tudo isso vai passando despercebido e mascarado, e as pessoas nem reconhecem esse tipo de violência no seu cotidiano, né? A não ser quando é uma violência muito estrondosa, mas existem microviolências que a gente sofre todos os dias e a gente não discute muito sobre isso. E se for ver, a violência ela é um fator humano e social, então ela está na história da sociedade, vai evoluindo junto, e a gente tem isso com a gente, né? Querendo ou não, algumas reações violentas partem da gente mesmo quando a gente acredita não ser uma pessoa violenta. Sim, por isso que a gente está sempre refletindo, né, e tentando ir contra essa natureza, tentando criar canais de comunicação para buscar posturas menos agressivas, né? Sim, Nossa, sim, Bia. Enquanto vocês estavam falando, já estava pensando aqui, né? Em várias novelas, filmes em que super retratam a violência, né? Tipo Coringa, que ficou super famoso. Acho que todo mundo aqui, a gente assistiu, né? Esse Sim. filme e adorou. E super fala de violência. Nós fala dessa violência da sociedade, né, e os extremos que isso pode levar. sim. E não Sim. fala só da violência também, né? Acaba retratando um pouco de como que a sociedade ela não dá conta, né? As redes de apoio, o governo, eles não dão conta de manejar toda essa situação. Sim, quando não Sim, se com tem um interesse certeza. político, totalmente, né? Sim, Para refletir demais. E todos os outros estão aí, né? realmente. E eu fiquei sabendo que existem vários tipos de violência, né? E eu acho que um caso que a gente vem acompanhando nas redes sociais que ilustra muito isso é o caso da Mari Ferrer, né? De tudo que vem acontecendo no processo de julgamento do caso dela. E primeiro que ali tem uma questão clássica de violência interpessoal, né? Quando é uma violência infligida por outra pessoa, né? E no caso é uma violência interpessoal comunitária, porque não tem grau de parentesco entre ela e o abusador. E a gente vê ali também um clássico caso de violência cultural, de gênero, que a gente sabe o quanto isso é forte na nossa sociedade brasileira, né? Tudo é culpa da mulher, a mulher é colocada, né, nessa coisa de que é justificável. A gente viu, né, o tanto que repercutiu esse caso nas redes sociais, o tanto de gente falando coisas absurdas sobre isso. E tem a violência criminal, né, no caso que foi o estupro, e a violência coletiva e institucional que ela sofreu ali. Porque é uma violência que veio do Estado, né? Que veio de uma instituição de poder do Estado, de uma figura pública, do juiz, que deveria estar ali para proteger os direitos dela enquanto pessoa, mas não. Ele resolveu criar um novo termo ali, resolveu criar uma coisa de estupro culposo que nem existe, e tudo isso reflete o quanto essa violência é estrutural e social, né? Nossa, amiga, sim. Foi um caso que me chocou demais, né? Porque essa de estupro culposo não existe. Gente, é um absurdo. Ridículo. E essa tirinha para ilustrar, né? Tudo isso que aconteceu, porque realmente são cúmplices. Eu até vi uma divulgação, sabe, de uma empresa falando dessa questão de conscientizar, que se você não comunica, se você não toma alguma atitude, você está sendo cúmplice daquela situação, né? Então tudo parte da tomada de iniciativa das pessoas. Sim. Não, e continuando, né?
Eu vi também muitas outras notícias que durante a pandemia os casos de violência sexual infantil aumentaram muito também. E isso baseados nos dados que já dizem, né, que do ano passado para cá, no começo desse ano, muito foi divulgado sobre as questões de abuso, violência, negligência infantil, violência psicológica, física, mas que agora tem caído essas denúncias. E aí eu fico muito preocupada, porque as crianças provavelmente elas estão isoladas com seus agressores, né? Se a gente for Sim, perceber, a maioria dos casos é violência intrafamiliar. Então, um tio, uma pessoa muito próxima. Isso era relatado por desenho, né? Isso era visto pelos professores, e agora as pessoas estão isoladas em casa, as crianças estão isoladas em casa. Isso é muito preocupante, né? sim, Nossa, com precisa ter certeza. uma vigilância aí. Sim. E trazendo um pouco para a questão da violência contra os adolescentes e os jovens, eu queria que vocês escutassem esse trechinho da música Problema Social do Seu Jorge, que eu acho que ilustra isso muito bem. Vamos escutar. Nossa, essa música é muito marcante, né? Sim, eu desde a primeira vez que eu escutei ela, achei que ela é muito, mesmo essa palavra que você usou, muito marcante. Ela fica assim, faz você refletir muito, né? A violência contra o adolescente e o jovem aqui no Brasil está muito relacionada com a classe social, né? Principalmente o jovem pobre e com o marcador racial também, jovem pobre e preto, né? Que acaba sendo negado para eles direitos básicos mesmo, assim, de acesso. E isso também acontece com a criança, mas com os adolescentes tem esse estigma atrelado, né, da classe social, da raça, com uma questão de criminalização dele, uma questão de perigo, né? E aí, por conta disso, o adolescente acaba seguindo uma trajetória, né, como o seu Jorge descreve na música, de institucionalização. Aí ele é institucionalizado e sofre uma violência muito grande ali dentro, ao invés de ser apresentado outras oportunidades de vida, né? Então, é uma coisa bem, assim, que a gente precisa refletir muito e entender que não é culpa do indivíduo, mas que a gente precisa fazer algo para mudar. É uma questão social mesmo, estrutural. Sim. Não, principalmente falando um pouco disso que você falou, né, de vulnerabilidade, se for pensar, crianças e adolescentes, jovens, eles estão numa fase muito importante, né, para o desenvolvimento, muito importante para a formação de caráter, formação do que a pessoa vai querer ser da vida, o que ela vai fazer da vida, sabe? E começar de uma maneira tão dificultosa Sim. impossibilita, né, que Uhum. esses adolescentes, essas crianças, elas não tenham nenhuma sequela durante esse processo. Nossa, real. Com certeza, meninas. Nossa, tudo faz tanto sentido e tá tão no nosso cotidiano, né? Outra coisa que eu já me lembro que tá muito no nosso cotidiano são essas notícias, né, em relação à violência doméstica, à violência contra a mulher, que também é um outro público super em fragilidade, né, super em vulnerabilidade nessa questão de suporte, né? E uma vez eu até fiz uma pesquisa rápida no meu Instagram, aquelas enquetes, sabe? E 49 pessoas responderam. E delas, 69% falou que conhecia alguém que já havia sofrido ou que sofre violência doméstica. E eu achei um número tão considerável, né? E que, é claro, né, que era meu pequeno universo, mas eu acho que diz um pouco de como que esse problema tá tão perto da gente, né? Achei bem problemático. E essas notícias refletem um pouco sobre isso. Nossa, todo mundo acho que acaba conhecendo, né, alguém. Pensando nessa questão também de o quanto vai progredindo, né? Então, da mãe para os filhos, dos filhos para os jovens, dos jovens adultos, até chegar no idoso, a gente tem que pensar também que existe vários tipos de violência com eles, né? E aí eu encontrei um vídeo que, assim, é meio até icônico, vou passar para vocês. E farmácias. Quando questionamos o motivo de estar na rua, onde eu fui, onde eu deixei de ir, ninguém precisa saber. Obrigado, bom dia. Achei muito engraçado esse vídeo no sentido da resposta da idosa, né?
Porque eu acho que muitas vezes a gente tem a tendência de querer cuidar da vida deles muito acirradamente, sabe? A gente acaba tomando muito partido. E isso acaba podendo também ser um tipo de violência, né? Se for pensar psicológica, física, até sexual, que muitos idosos sofrem dentro das suas famílias e em relação a outras pessoas, né? Que se enxergam no direito de tomar conta da vida delas. Um tipo de violência que me deixou bastante assim curiosa também foi a violência financeira, né? Porque eu nunca tinha pensado muito que isso seria, né? Como seria isso, mas é que, se for pensar, muitas famílias dependem dessa renda dos avós, né? Dos pais. Porque se for olhar para o Brasil, isso é meio cultural, né? As famílias muitas vezes perdem o emprego, se for pensar na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, e aí fica essa responsabilidade para o idoso usufruir, né, do dinheiro do idoso para com essa família, que muitas vezes não é perguntado diretamente para ele, não é usado uma abordagem mais tão acessível. E isso não é culpa das famílias, se for ver também é um pouco de culpa de como o Estado, como a sociedade tem trazido a ajuda para eles, né? Sim, amiga, faz todo Sim, sim, sentido. com certeza. Então, meninas, nossa, são tantas formas de violência, né? A gente falou de tantas populações, e aí eu fiquei super me perguntando assim, para onde que vai, né, esses casos, como que dá consequência a isso, né? E aí eu fiquei tão interessada que eu fui atrás de conversar com uma TO, e aí eu trouxe um pouquinho do que ela me contou, da experiência dela trabalhando com situações de violência. Acho que vai ser muito legal a gente conversar disso. E aí ela falou que as principais formas de violência que chegam para ela e para a equipe NASF é de violência doméstica e familiar, abuso sexual infantil e violência contra pessoas idosas. Ela revelou um pouco também de como são algumas das dificuldades de atuação dela nesse campo, e ela falou que as dificuldades são de articulação e acesso aos serviços especializados de atendimento às mulheres. Ela trabalha mais com esse público. Então, ela falou de uma certa dificuldade de articular com o CREAS, com o Centro de Referência da Mulher, com a Delegacia de Defesa da Mulher, Casa-Abrigo, que ou não existem ou são serviços sucateados. E ela falou que, então, por conta disso, muitas vezes a equipe se vê sem ter muito o que ofertar para essas mulheres em situação de violência. E isso impõe muitos limites, né, à continuidade do cuidado. E eu achei isso um dado super, assim, muito triste, né? E ela também falou, né, que para fazer esses atendimentos, né, fazer esses acompanhamentos de violência, é importante que os profissionais tenham muita sensibilidade, estudo e atualização. E ela falou também que não tem como se construir um cuidado se não for em rede. E aí eu acho que a gente podia falar um pouco mais agora de como que é essa atuação do núcleo da TO, né? O que a TO faz nesses casos? Sim. Eu acho que, falando de um modo geral, né? Eu acho que quando se pensa no contexto de violência, o principal é pensar em que os profissionais precisam, né? Quais os preparos, os procedimentos adotados. Então, acho que quando encontra esses casos, é muito falado nos artigos sobre a estratégia da saúde da família, é falado sobre a comunicação, a escutativa, um acompanhamento precoce, né? A possibilidade das visitas domiciliares, e ainda fala também, né? Se quando encontrado, primeira coisa é a tentativa da mudança da dinâmica familiar, e aí depois a gente tenta fazer o encaminhamento para os outros órgãos. E aí isso é o que ela falou também, há muita dificuldade nessa articulação entre os órgãos, o que traz também uma dificuldade na resolução desse problema. E aí, pensando na TO, acho que ela vem muito para potencializar os grupos, né? Ajudar nessa estruturação, a construir esse espaço seguro de escuta para as famílias, para que elas consigam falar o que precisa ser falado, para que elas consigam ser ouvidas da maneira adequada e conseguir expor as situações, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo um ciclo dentro das Sim. famílias. Outra coisa legal que eu vi Sim. também que a TO faz é muitos, além dos grupos terapêuticos, né, oficinas de geração de renda. E que às vezes é uma baita diferença, né, para principalmente mulheres em situação de violência, né, que às vezes são dependentes financeiramente de seus cônjuges. Achei bem legal. Sim. Achei Se for muito legal, gente. E se for pensar também nessa questão da TO trabalhar as ocupações, é muito importante para ela identificar esses papéis que estão dentro da família, né? Então, o papel da mãe, a papel da mãe, que às vezes é cuidadora também, o papel do filho, que também pode ser que seja cuidador, qual que é o papel do marido em relação a essa família. Muitas coisas são importantes trazidas
pela terapia ocupacional, né? Sim. Achei muito rico esse relato da TO, que trabalha, né, no NASP. Achei muito legal. E eu acho que conversa muito com essa questão da rede, né, gente? Nossa, o quanto que precisa funcionar essa rede e a gente precisa conhecer minimamente quando a gente está na atenção básica, que faz os encaminhamentos, que pensa nesse funcionamento da rede principalmente, a gente precisa conhecer, né? E falando um pouco mais sobre isso, como vocês sabem, eu comecei a trabalhar aqui, né, numa casa de acolhimento daqui de São Carlos, de crianças e adolescentes, e eu tenho aprendido muito lá, e a gente fez uma pequena formação, onde foi ensinado para a gente como funciona um pouco da rede de assistência social do município, né? Como funciona mais ou menos o SUS e tal, o SUAS. E eu achei muito interessante, e achei muito legal, aprendi demais, porque a gente não tinha tido ainda, eu não tinha tido contato ainda na graduação detalhado sobre como funciona, né? E eu achei super necessário, super importante, porque eu acho que principalmente nesse caso de violência, onde a gente tem que encaminhar para a rede de assistência social, a gente precisa saber como funciona minimamente, né, todo o equipamento, para a gente poder fazer esses devidos encaminhamentos. Então, eu deixei 2 vídeos aqui do YouTube mesmo, depois posso estar passando o link, que explicam um pouquinho sobre isso, fazem uma introdução. Então, são 2 vídeos curtos, juntos eles não dão nem 30 minutos, eu acho muito importante para nós profissionais da saúde, que vamos atuar aí, e que a gente quer fazer essa rede funcionar, ter esse conhecimento. Que legal, Bia. Adorei. Não assisti, vou assistir com certeza. Obrigada, amiga. Sim, eu também. Aproveito então para colocar aqui um pouco sobre as políticas, tá? Para cada uma dessas populações que a gente conversou. Acho muito legal a gente ver que também, né, apesar de todas essas dificuldades, a gente tem um pouco de amparo, a gente tem políticas, né, de proteção a essas populações. O que a gente tem que fazer mesmo é lutar por elas, né, se movimentar, se fortalecer contra toda forma de repressão, né, de retirada desses serviços, desses equipamentos que são tão importantes, né, para que não sejam sucateados e para que a gente possa atender de forma digna todas essas populações e combater, de fato, a violência que, eventualmente, pode chegar para a gente. Sim, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né, de total desmanche de tudo que a gente tem conquistado, a gente precisa fazer o possível para que isso não aconteça, gente, nossa. Com certeza. Bom, gente, então a partir dessas políticas a gente percebe que, tipo, a gente já tem um reconhecimento, né, a partir do Estado, de todos esses direitos, né, dessas populações. Então elas estão aí através de leis e políticas. Mas o que a gente precisa mesmo é que toda essa justiça que é formal se transforme em justiça real, né? E essa violência, eu acho que o combate a essa violência, ele não é monopólio da saúde, né? Mas ela é da justiça, da assistência social, como a Bia falou, da segurança, da educação, é de todos, e ela precisa ser do interesse de todos. Sim, fica aí a reflexão de que a gente precisa ter pequenas ações dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, conscientização, discussão sobre isso, porque também se for ver a violência é um tabu, né? Daí todo dia a gente sofre, a gente vê, e a gente não discute sobre isso, né? A gente precisa começar a ter uma ação mais ativa sobre isso para poder ter uma mudança. Com certeza. Sim, nossa, e a gente não constrói nada separado, né? A gente tem que tudo fazer juntos, principalmente algo tão generalizado assim quanto a questão da violência, tão estrutural. Sim. Realmente, meninas, foi muito boa a nossa discussão. E eu queria só, antes de finalizar, mostrar para o pessoal, né? Qual foi a referência que a gente usou. Foram Sim, essas, né? sim. Amei esse tempinho discutindo com vocês, gente. Adorei, meninas. Um beijo. Um beijão.